Graça e paz, queridos irmãos, você que nos visita nessa noite, que o Senhor continue ministrando ao seu coração, e você que está à espera de uma resposta de Deus, que o Senhor contemple a sua fé nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor está presente neste lugar. Nós vamos dando continuidade à nossa série de mensagens em João. E lembramos nessa noite que o Evangelho de João foi escrito com o propósito de levar pessoas a crerem em Jesus. João, obviamente, nos apresenta não apenas Jesus como Salvador e Messias, mas como o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade que se fez carne e mostrou quem Deus é. Quando nós falamos que o nome de Jesus é cura, porque nós afirmamos e temos a certeza absoluta que Jesus é Deus. E Jesus, após se encarnar e viver como um de nós, morrer na cruz no nosso lugar, ressuscitar, ser glorificado e estar à destra de Deus, Ele está à destra de Deus, intercedendo por mim e por você. Você crê nisso? A segunda pessoa da Trindade que se fez carne e mostrou quem Deus é, nos deu a convicção de que Deus é um Deus que se importa conosco. E João faz isso, apresenta Jesus, nos leva à fé em Jesus, mostrando os seus atributos e as obras de Jesus, enquanto relata histórias de pessoas que vão se encontrando com Jesus ao longo do caminho. Em cada um desses encontros, o apóstolo João, o evangelista João, nos deixa claro que Jesus é Deus e Ele faz as obras de Deus. Como disse algumas semanas atrás, esse evangelho é o evangelho de encontros com a graça de Deus. E o texto de hoje nos conta a respeito de mais um desses encontros, em que isso fica evidente. Vamos à leitura então, João capítulo 5. A partir do versículo 1, faremos a leitura dos versículos 1 a 18 na Nova Almeida, na versão Nova Almeida. Vamos acompanhar a leitura, mesmo assentados, mas com toda a reverência à palavra do Senhor. João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Neste jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue o seu leito e ande. Imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar, e aquele dia era sábado. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado, e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse, pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é você, o homem que disse? Quem é o homem que disse a você, pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado,
também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, nós estamos muito gratos pelo que o Senhor nos proporcionou já essa noite na Tua presença. Mas agora estão abertos os nossos ouvidos e queremos ter o coração sensível para ouvir a Tua voz. E que Teu Espírito fale com poder e graça no nosso meio. Pai, e que tudo isso contribua para a glória do Teu nome, para aquilo que o Senhor mesmo já determinou, para a expansão do Teu reino, para o bem do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Certa feita, eu pastoreava em Guarapari e eu tive a oportunidade de visitar um homem enfermo. A história desse homem, ele havia sido um homem ímpio, traiu muitas vezes a sua mulher, e essa mulher acabou tendo muitas decepções com ele, se decepcionando e se divorciando desse homem. Mas esse homem foi alcançado pela graça de Deus e se converteu, e ele teve realmente uma transformação de vida. Só que de alguma forma já era tarde demais para a confiança que havia sido quebrada. Essa mulher permaneceu, mesmo sendo uma mulher crente, permaneceu distante do seu marido. Mas esse homem chegou a ser usado por Deus, muitas vezes, falando do seu amor. Foi alguém que compartilhou do amor de Deus, até que um dia, uma enfermidade se manifestou nele. E ele era daquele tipo de enfermidade que a pessoa vai se deteriorando, vai perdendo os movimentos, até que esse homem foi acamado, foi cuidado por aquela esposa que ainda era divorciada dele, mas ainda demonstrava, de certa forma, algum cuidado. O curioso nessa história é que uma das pessoas que Deus tinha usado ele para pregar o evangelho, e essa pessoa tinha se convertido, era um homem que era homossexual, que tinha se entregado a Cristo e passou a se envolver nas atividades da igreja. Mas era um homem que nutria uma amizade, uma gratidão muito grande por aquele homem que agora estava enfermo. E muito mais do que aquela esposa, aquele homem passou a cuidar daquele que o havia evangelizado. E para mim foi uma das cenas mais comoventes, na visita que eu fiz já no fim da sua vida, foi no início do meu pastoreio lá, ver aquele homem já sem movimentos, sem condição de conversar, mas sendo cuidado com um profundo amor e carinho, não por aquela que havia sido a esposa dele, mas por aquele que havia sido seu discípulo. O homem deitado na cama, que já cheirava mal, com feridas pelo corpo, e todos os dias recebia a visita do seu discípulo. Para mim, um dos exemplos, uma das cenas mais marcantes que eu já vi na minha vida. O texto que nós lemos conta a história de alguém numa situação dramática, talvez semelhante àquele homem da minha experiência. O evangelista João nos fala de mais uma ida do Senhor Jesus a Jerusalém. O interessante, era mais uma festa, e o evangelista João, apesar de não se atender tanto à questão cronológica, é o que mais cita visitas de Jerusalém, visitas de Jesus a Jerusalém em festas dos judeus. E o fato é que Jesus chegou ali e ele se dirigiu a esse tanque chamado Betesda, que significava tanque de misericórdia ou tanque de graça. Era um tanque que ficava num lugar discreto, num lugar próximo a uma pequena entrada por onde entravam animais para o sacrifício. Era um lugar que não era um lugar visitado, não era um lugar agradável, porque naquele lugar se acumulava pessoas que estavam em situações deploráveis.
Não era um lugar que os adoradores limpinhos frequentavam, era um lugar onde os necessitados estavam. E naquele tanque havia uma crença popular de que uma vez ou outra um anjo descia do céu e agitava as águas, e o primeiro que entrasse naquela água seria curado. E essa multidão que ali estava aguardava então, já com o coração nesta crença, a expectativa de uma cura para uma causa impossível. Não é à toa que o versículo 4 da Bíblia está entre colchetes aqui, porque originalmente não era parte do texto bíblico, ele foi inserido aqui, provavelmente por um copista, como uma nota de rodapé que passou a ser parte de alguns manuscritos, mas não está presente nos nossos melhores manuscritos. Porque o fato é que havia aquela expectativa de algo acontecer, e aquela era uma crença popular. E falamos que era uma crença popular porque Deus não trabalha dessa maneira. Deus não trabalha nas bases daquele que chega primeiro é curado. Não é assim que Deus faz no decorrer da história, e obviamente não é assim que o Senhor faria naqueles dias. Mas o fato é que as pessoas chegavam a um ponto de total desespero, um ponto que não havia mais nada a fazer, senão a se agarrar a uma crendice à espera de um milagre. Se amarrar, se agarrar a um fio de esperança, mesmo que fosse necessário ficar dias e dias naquele lugar. Esse é o cenário do texto. O texto nos fala de uma multidão de pessoas com doenças incuráveis. Eram cegos, coxos, paralíticos. Imaginem a cena, imaginem o desespero. Algumas dessas pessoas sendo deixadas por dias e dias sem qualquer auxílio. Talvez deixadas na esperança até mesmo de morrerem por ali mesmo ficarem. Não era um lugar agradável, não era um lugar para se visitar, mas era um lugar que Jesus decidiu estar. Jesus caminha no meio daquela multidão de pessoas e vai na direção de um só homem. Um homem que estivera naquela condição por 38 anos. Eu quero chamar a atenção de vocês para alguns personagens. Primeiro, eu gostaria que você olhasse com cuidado para esse paralítico. Quando Jesus viu aquele homem deitado, o texto nos diz que Jesus sabia que ele estava ali há muito tempo e perguntou: você quer ser curado? Aquela não parecia ser uma pergunta inteligente de Jesus, na verdade. O que mais uma pessoa estaria fazendo ali naquele lugar? Não era um lugar de passeio, não era uma piscina para tomar banho, para se bronzear. Aquele era um tanque de pessoas que as pessoas desesperadas usavam como esperança. O que aquele homem estaria fazendo ali, num lugar lotado, fedorento, se não fosse em busca da cura? Aquela era uma pergunta provocadora que demandava uma resposta. E isso que aconteceu. E eu quero que você preste atenção bastante nessa resposta do paralítico. Ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu vou, outro desce antes de mim. Essa resposta nos diz muito a respeito desse homem. O homem estava ali há muito tempo e ele não conseguia perceber a oportunidade diante dos seus olhos. Ele não conseguiu ver que no meio de tantas pessoas se dirigia a ele, aquele que é o Criador de todas as coisas, sobre quem está todo o poder no céu e na terra. O Senhor Jesus tinha escolhido ir àquele lugar para transformar a sua vida, e aquele homem era incapaz de ver. No meio da sua deficiência crônica, o homem não conseguia nem ver, nem ouvir Jesus direito. Ele só teve olhos para sua própria desgraça, sua própria miséria. Ele só enxergava que estava só. Senhor, eu estou só. Senhor, eu estou sozinho. Não tem ninguém comigo para me botar lá no tanque. Ele estava assim,
naquela condição há 38 anos, e você imagine alguém com uma doença crônica há 38 anos, possivelmente ele não havia nascido assim, provavelmente, ele havia se enfermado posteriormente. Então, se ele tivesse se enfermado na sua juventude, provavelmente os seus pais já teriam morrido. Se tivesse esposa, talvez a esposa já tivesse abandonado. Talvez os seus amigos já não se interessassem mais, estava absolutamente sozinho, e a única coisa que ele via naquele dia é que ele estava só, não havia ninguém por ele. Ele só enxergava a sua deficiência. Senhor, como eu não tenho ninguém para me ajudar, mesmo que eu tente, eu não dou conta de chegar no tanque. Ele só via esperança naquela crendice, naquele fio. Ele sustentava uma fé vazia, uma fé que era insuficiente para fazê-lo caminhar. E pensem bem nisso. Jesus, naquele momento, o Todo-Poderoso estava na sua frente. E a única coisa que o homem pensava era num tanque que precisava ser agitado por um anjo para que ele fosse curado. A cura diante dos seus olhos e ele aguardando um anjo para mover as águas. Esse homem é como um arquétipo do ser humano. O ser humano que tem sua miséria, sua ignorância, que provoca cegueira. O ser humano que se acostuma a um estado de abandono deplorável, longe de Deus. O ser humano solitário, que mesmo no meio da multidão se sente sozinho, que é o final de uma noite de balada, que é o final de busca de prazeres, chega no final do dia e se sente só. E se agarra a esperanças vazias, sendo incapaz de perceber o convite da graça de Deus. Incapaz de perceber que existe um Deus diante dos seus olhos. Todo-Poderoso. Mas eu quero chamar a sua atenção, além do homem, a sua atenção para Jesus. O personagem principal aqui não é o paralítico, não é aquelas pessoas. O principal personagem é Jesus. E quando olhamos para Jesus nesse texto, conseguimos discernir como Deus age. Não é à toa, como vimos, João quer apresentar Jesus no seu evangelho como quem tem os mesmos atributos de Deus e faz as mesmas obras de Deus. E é esse Jesus que é apresentado agora pelo evangelista João. Disse-lhe Jesus: levanta-se, pegue a sua cama, pegue o seu leito e ande. O texto nos diz que imediatamente o homem ficou curado e pegou a sua cama e andou. Eu fico imaginando a surpresa daquele homem que não esperava nada daquilo, mas o fato é que Deus o curou. Jesus o curou. Aqui o evangelista João passa a mostrar então alguns dos atributos de Deus em Jesus. Primeiro, é evidente o conhecimento perfeito de Jesus. Veja o versículo 6. Quando Jesus o viu deitado ali, ele sabia que já estava ali há muito tempo. Jesus conhecia a situação daquele homem, sem que ninguém precisasse lhe dizer. Jesus conhecia a sua história por inteiro. Jesus conhecia o que levou ele à condição. Mais tarde, há uma sugestão de que ele tenha entrado naquela situação por causa de uma vida pecaminosa. Jesus conhecia aquele estado daquele homem. Jesus conhecia a fé daquele homem. Jesus conhecia as esperanças daquele homem. Jesus conhecia a solidão daquele homem. Jesus conhecia as doenças, as dores daquele homem. 38 anos à espera de um milagre e hoje abandonado. Jesus conhecia seu coração e as suas dores. Hoje pela manhã, quem esteve aqui na nossa escola bíblica, nós falamos um pouco sobre a expectativa de vermos Jesus, vermos a Deus na vida eterna. E uma das coisas que tocou muito meu coração
foi um versículo que nos diz que nós conheceremos a Deus da maneira que nós somos conhecidos. Porque Deus nos conhece de maneira profunda, absoluta. Deus nos conhece da maneira que nenhuma pessoa nos conhece. Deus nos conhece da maneira que os nossos pais não nos conhecem. Deus nos conhece de uma maneira que nem nós mesmos nos conhecemos. Esse é o nosso Deus. Jesus conhecia aquele homem, sabia tudo sobre ele, assim como o Senhor Deus sabe tudo sobre nós. Como disse o Salmo 139, o Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. A palavra nem me chega à boca e tu, Senhor, já conheces toda. O Senhor sabe quando está conosco, quando nós fazemos a nossa cama nas alturas ou o nosso leito no mais profundo abismo. Não importa onde você tenha feito a sua cama, você pode ter feito a sua cama no mais profundo abismo. Jesus estava lá. E Ele te conhece. Além do conhecimento, esse atributo de Deus, nós vemos também uma compaixão extravagante de Jesus. Mesmo conhecendo aquela história, mesmo conhecendo os seus pecados, Jesus não é detido pela misericórdia, não é detido em sua misericórdia, nem pelos pecados, nem pela multidão. Jesus escolheu ir àquele tanque. Ele não precisava, mas foi. E assim como escolheu parar junto ao poço ao meio-dia, lá em Samaria, como vimos algumas semanas atrás, Jesus se move em direção à necessidade, não ao conforto. Em direção aos pecadores de coração partido, não àqueles que se consideram justos. Observe que quando o homem responde que não tem ninguém, Jesus não fica ali esticando aquela conversa. Ele simplesmente age com misericórdia. O versículo 8 nos diz: levanta-te, pega o teu leito e anda. Essa cura, meu querido irmão, minha irmã, não é uma resposta a nada de bom que o homem tenha feito. Essa não é uma resposta à fé daquele homem. É inteiramente, totalmente compaixão exuberante, extravagante de um Deus compassivo. Portanto, Jesus não apenas conhecia perfeitamente aquele homem, mas ele se comoveu extravagantemente com a sua miséria. E ele faz isso ainda hoje. Perceba que não se trata de pena humana. Existem pessoas que confundem pena com compaixão. Sabe qual é a diferença? E especialmente quando falamos da compaixão divina, a pena nos leva a fazer o que o doente quer. A verdadeira compaixão, a verdadeira misericórdia nos leva a fazer o que o doente precisa para ser curado. Nem sempre a maneira de Deus tratar é o que as pessoas desejam, mas é o que elas precisam. E naquele dia, o que aquele homem precisava, Jesus fez. A terceira coisa que vemos aqui, o terceiro atributo de Deus, é o poder de Jesus. O seu conhecimento perfeito, a sua compaixão extravagante, o seu poder ilimitado. Nos versículos 8 a 9, aqui diz Jesus a ele: levanta, pega o leito e ande. E imediatamente o homem se viu curado e pegando o leito começou a andar. Nós não vimos aqui nenhuma cena, nenhum show. Vimos aqui o poder de Deus em ação e o poder de Deus de maneira definitiva. E a grande verdade aqui é que quando o verbo eterno de Deus fala, músculos e ossos doentes obedecem, mortos se levantam, cativos são libertos, e eles obedecem imediatamente. Aqui vemos João mais uma vez apresentando o poder soberano de Jesus, o poder que é atributo de Deus. A onipotência. A quarta coisa que vemos
é o propósito eterno de Jesus. Percebam que ele curou o paralítico e desapareceu antes que o homem pudesse descobrir quem ele era. O homem nem sabia quem o havia curado. Mas isso significa que Jesus estava só promovendo uma cura física, algo para ficar por isso mesmo? Será que Jesus não tinha intenções com a alma daquele homem? Será que Jesus se contentou com um milagre apenas para deixar o homem em sua ignorância, sem saber quem o havia curado, como diz o texto? É claro que não. O próprio versículo 14 nos diz que foi Jesus que o encontrou no templo e disse: olha, você foi curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Jesus não tinha interesse, a intenção apenas de curar fisicamente alguém, apenas de curá-lo e deixá-lo perdido nos seus delitos e pecados. O Senhor queria salvá-lo e curá-lo integralmente. E por isso, ao encontrá-lo no templo, Jesus apresenta o verdadeiro motivo da sua miséria. O motivo da sua miséria é o motivo da miséria de qualquer ser humano. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, carentes da manifestação da sua graça. Pessoas que manifestam doenças de muitas maneiras, não necessariamente se tornando paraplégicos à beira de um tanque de crendices. O maior problema daquele homem não era a sanidade, o maior problema daquele homem era a santidade. Era como se Jesus dissesse a ele: eu curei o seu corpo, mas o meu objetivo é a cura da sua alma, é a sua libertação definitiva. Não se trata de evitar o pecado pelos seus próprios esforços, mas de receber o dom da graça, a purificação dos seus pecados e o dom de uma nova vida com Cristo. É esse Jesus que o evangelista João quer que os seus leitores conheçam. É esse o Jesus que o Senhor se mostra, que o Senhor mostra a nós nesse texto. Onisciente, misericordioso, onipotente, atributos de Deus por um lado, mas ao mesmo tempo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A resposta para o maior e mais profundo mal que atormenta o ser humano é Jesus. É esse Jesus que a Bíblia apresenta e convida a pessoas miseráveis para que conheçam e para que sejam transformados. Não um Jesus imaginário, não um bom mestre, não alguém criado pelos homens, mas o Jesus real, vivo, poderoso, revelado, com autoridade absoluta, capaz de levar sobre si os nossos pecados. Finalmente quero olhar para os judeus. Esse grupo de personagens aqui, que nos faz refletir muito sobre a própria igreja. No versículo 9, João nos diz algo que parece abrupto. Ora, aquele dia era sábado. Jesus sabia o que estava fazendo, não era por acaso que ele estava curando no sábado. Ele curou um homem no sábado e lhe disse para carregar a sua cama como sinal da celebração da sua cura. E aquele homem continuou carregando o seu leito. Ele sabia que aquele procedimento, aquela ação iria gerar uma reação. E os versículos 10 a 13 continuam nos dizendo essa reação. Por isso os judeus disseram ao que tinha sido curado: é sábado e neste dia você não tem permissão para carregar o seu leito. O homem responde a eles: aquele que me curou me mandou carregar o meu leito e andar. Eles perguntaram àquele homem: quem é o homem? E aquele homem nem sabia quem era Jesus. Como eu já mencionei aqui, Jesus se revela ao homem mais tarde no templo. E ele disse aos judeus que tinha sido curado pelo próprio Senhor Jesus. E por isso os judeus continuaram perseguindo Jesus.
ouviram de Jesus algumas verdades desconfortáveis, ouviram de Jesus que ele era o Filho de Deus, e entenderam de Jesus que ele era como Deus, que ele era Deus. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ao olharmos para esses três grupos, eu quero concluir com algumas constatações e alguns alertas, queridos irmãos. E quero fazer isso à luz da nossa temporada de discipulado. Estamos aqui porque nós cremos que somos imitadores de Cristo. E chamamos pessoas para serem imitadoras de Cristo. E pessoas com as quais nós vamos trabalhar para que elas se tornem cada dia mais parecidas com Jesus. Diante dessa realidade, à luz desse texto, eu quero trazer então algumas provocações, alguns alertas. Primeiro, sabemos que o Senhor Jesus continuará curando física e espiritualmente pessoas nesse mundo. Haverá sempre aquelas pessoas, entretanto, dentro do povo de Deus, que continuarão satisfeitas como aqueles judeus estavam. Pessoas insensíveis que não se importam com pessoas que não estão nem aí para o que está acontecendo ao seu lado. Esse alerta é um alerta estrondoso para a igreja. Igreja, cuidado, vocês podem estar ocupados demais com regras e compromissos sem propósito. Eu tenho um receio muito grande quando eu olho para a agenda da igreja e vejo como tem sido investido o tempo da igreja e os recursos da igreja. Muitas vezes somos como aqueles judeus, desprezando o que Deus quer fazer e ignorando a sua vontade. Meus irmãos, está claro para todos aqui que nós temos apenas um grande mandamento, uma grande comissão, perdoe. Temos uma grande comissão, e essa comissão é ir e fazer discípulos de todas as nações. Não seja você um desses confortáveis que se tornam obstáculos para aquilo que Deus está fazendo na vida das pessoas. Se você não está participando da tarefa de fazer discípulos, não seja aqueles que atrapalham. Nós temos alguns direcionamentos, ainda estamos amadurecendo na nossa cultura de discipulado na igreja, ainda precisaremos de outras temporadas de discipulado, mas temos algumas iniciativas. É importante que você esteja aqui, esteja dentro de um grupo pequeno, de um grupo familiar, para ser cuidado e aprender a cuidar de outros. Os nossos grupos familiares não são mais um programa da igreja, são o programa da igreja, para ajudar a gente a crescer e se tornar responsável uns pelos outros. Quando no nosso momento de amar pessoas, nós colocamos as nossas mãos e oramos por pessoas que estejam aflitas, nós estamos dizendo, nós somos responsáveis por te cobrir em oração. Quando nós abrimos a palavra e vamos para o nosso momento de fazer discípulos, nós estamos dizendo, nós somos responsáveis para ajudar outros a crescerem na graça. Não é apenas um programa, por isso você que não é parte de um grupo familiar, desperte. Deus não chamou pessoas para serem frequentadores de igreja, Deus chamou pessoas para serem discípulos e discipularem outros. Que isso seja claro. Mesmo que às vezes você prefira estar distraído em programações de igreja, não foi para isso que Deus te chamou. Deus não te chamou para programações, Deus te chamou para o discipulado. Eu posso ouvir um amém para isso?
Vira para a pessoa do seu lado e fala assim: meu irmão, Deus não te chamou para a programação. Deus te chamou para o discipulado. Se é você é daqueles que ao invés de contribuírem se levantam como pedra de tropeço, cuidado. Você está errando e perdendo o seu tempo. Pare de atrapalhar. Pare de atrapalhar. Se você não quer subir em cima da carroça, pare de segurar a carroça, em nome de Jesus. A segunda constatação aqui é que nem sempre curas e bênçãos da parte de Deus são o melhor que Deus tem para nós. Às vezes, curas e bênçãos nos afastam de Deus, Bruno, por incrível que pareça. Por isso não reclame quando a cura e a bênção não vier. É possível que isso seja Deus trabalhando em você, para que você busque a melhor parte. Abra os seus olhos, porque Deus está trabalhando, ainda que você não veja. Jesus disse que o que poderia acontecer com aquele homem, e alerta aquele homem, fala: é ótimo que você está bem, mas eu não te livrei para você continuar em pecado, porque se você continuar, coisa muito pior vai acontecer. O que poderia ser pior do que 38 anos naquela miséria? Todos os anos que ele passou lá deitado na beirada daquele tanque, aquele fedor, aquela caatinga, aquela quantidade de gente sofrendo, o que poderia ser pior do que isso? O mesmo que vai acontecer com pecadores e penitentes, uma vida inteira no inferno. O inferno é real. O inferno é real. E não pense você que porque você é frequentador de igreja, você está livre do inferno. Não pense. Tem crente velho de igreja que está indo para o inferno. Pode ter certeza. Não sou eu que digo, é a palavra de Deus. Vai ter joio no meio do trigo até o último dia. Abra os seus olhos. O melhor de Deus para o ser humano é conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Conhecer aquele que abre portas para o perdão dos pecados, aquele que nos fortifica para a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E aquele que nos recebe na vida eterna para desfrutarmos do melhor que Ele tem para nós, que é a sua própria glória e presença e majestade. Estar num relacionamento com Deus e num relacionamento com outros, ajudando outros a verem isso, é um privilégio único. Isso é o coração do discipulado cristão. Eu quero esse Deus, eu quero esse relacionamento com esse Deus, eu quero andar nos passos de Jesus, eu quero servir a Jesus e eu quero ajudar que outros façam o mesmo. Isso é discipulado. Uma palavra também para aqueles que sofrem. Eu quero que você saiba que o Senhor continuará curando e ainda há esperança de cura nessa noite. Deus continua operando milagres e maravilhas. Mas isso não se compara àquilo que ainda Ele fará em nós. Não se compara, irmãos. Irmãos, eu vi curas. Eu vi Deus curando. Eu vi Deus curando. Eu sei o que é isso. Assim que nós chegamos do campo missionário, a Dani tinha sofrido algumas quedas e ela tinha um problema no cóccix. Dores terríveis e constantes. Não tinha médico, não tinha medicamento, nada resolvia. Até o dia que o Senhor ouviu a nossa oração e a dor se foi.
Eu sei o que é isso. Eu sei que Deus pode curar. Mas isso não se compara àquilo que Ele ainda fará em nós. Até que Jesus volte, meu amado irmão e irmã, todos nós continuaremos morrendo a cada dia. E morrendo por alguma razão. Padecendo de alguma forma. Aqui e ali alguns serão curados. Nós acreditamos nisso. Acreditamos nisso para essa noite. Entretanto, embora Ele tenha esse poder, Ele não fez na vida de muitos naquele tanque, naquele dia. E não fará, às vezes, conosco. Mas um dia nós seremos como Ele é. Por enquanto a cura é exceção, num dia todos os que creem serão curados de uma vez por todas. Porque Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas eu quero abrir uma chance, uma oportunidade à fé também nessa noite. Eu quero que você olhe para si mesmo. E você, especialmente você que precisa de cura. Você crê que Jesus está aqui nessa noite para curar? Não apenas isso. A pergunta que o Senhor Jesus faz para você nessa noite é a mesma pergunta que Ele fez para aquele homem naquele dia. Você realmente quer ser curado? Você realmente quer ser curado? Eu pergunto isso, meus irmãos, porque muitos crentes têm deixado a oportunidade de cura passar. Você já parou para pensar o que está atrapalhando? Será que você não está focando demais na sua solidão e abandono? Tem pessoas que pensam, Senhor, eu não tenho ninguém. Senhor, eu estou sozinho. Será que não é isso que está atrapalhando? De repente você tem colocado a sua esperança em crendices e esquecido que Deus existe. De repente você tem colocado ao longo da sua vida a sua esperança em pessoas que às vezes te decepcionam e te decepcionaram. Mas nessa noite o Senhor fala, não olhe para o fato de você, mesmo que você não tenha ninguém ao seu lado, eu estou diante dos seus olhos. Eu estou diante dos seus olhos. Será que você está focando em uma série de coisas e esquecendo que Jesus está com você? Será que você está limitando a obra de Deus a tanques, a poços, a pessoas? Será que você não tem depositado a sua fé em crendices ou nas soluções furadas desse mundo? Abra os seus olhos. Abra os seus olhos e veja, conheça Jesus pessoalmente. Saiba que Jesus conhece você melhor do que você mesmo se conhece. Jesus tem compaixão de você e teve. Ele é soberano sobre o seu corpo, sobre a sua alma. E aquele que veio com poder salvador e curador. Acima de qualquer coisa, para te libertar dos seus pecados e te dar santidade, para o bem não apenas de uma saúde nesses dias, mas de saúde eterna. Querida igreja, que essa semana seja a semana de um grande mover de Deus nas nossas vidas, e que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor infinito de Deus, o nosso eterno Pai, as ternas consolações, o poder do Espírito Santo sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém e amém.